Este é o meu Dodge Viper GTS 2000. Tenho trabalhado na afinação e competido casualmente com este Viper por cerca de 1 ano e meio. Isso me fez perceber o quão especial esse carro é. Coisas seriamente bizarras ao longo do caminho. Provavelmente você já sabe algumas coisas sobre esse icônico supercarro, como o fato de ter um motor V10 de 8 litros que produz 450 cavalos de potência e pode acelerar de 0 a 60 em pouco mais de 4 segundos. Mas neste vídeo vou revelar algumas coisas verdadeiramente estranhas e impressionantes sobre essas primeiras víboras, das quais apenas um punhado de pessoas no mundo conhece. Eu descobri essas informações raras não apenas trabalhando no meu Viper e lendo livros físicos sobre ele, mas também conversando com o lendário Roy Schussberg, o engenheiro-chefe da equipe original do Viper. Roy supervisionou todos os aspectos do desenvolvimento do Viper, desde o chassi até o motor e o sistema de transmissão, até mesmo contratando um fornecedor de faróis que tem uma história bastante curiosa por trás. Quando olhamos para os faróis do Viper, eles podem parecer comuns à primeira vista, mas se você olhar de perto, verá um bulbo saliente cheio de líquido amarelo dentro do farol. Você pode se perguntar o que é isso. Bem, se você adivinhou o que é um pisca-pisca cheio de fluido, você está certo. Essas vibras são os únicos veículos que eu conheço que realmente usam fluido em seus bloqueios. É como um nível de bolha, a mesma coisa que qualquer pessoa que se preze usaria para pendurar corretamente um retrato do seu cachorro. Isso era algo que eu nunca tinha visto antes em um farol, e imagino que você também não. Então tive que perguntar a Roy sobre isso, e sua resposta foi tão interessante que deixarei que ele conte a história. Esses faróis vieram da BMW. Dizem que eles nunca chegaram aos Estados Unidos. Eram os faróis do BMW Z1, uma interessante criação alemã que nunca foi lançada aqui. Mas a BMW rejeitou aquele projeto de farol e optou pelo estilo mais angular que vemos hoje. Sem o conhecimento da BMW, seus faróis descartados encontraram uma nova casa na Chrysler. Isso economizou milhões de dólares para a Chrysler no programa Viper, mas também significava que os engenheiros do Viper tiveram que projetar o para-choque dianteiro e o capô ao redor desses faróis, e acredito que fizeram um bom trabalho. Em seguida, vamos para o interior da cabine. Você notará algo ausente no console central. O câmbio, o freio de estacionamento e o cinzeiro estão lá, mas não há porta-copos. Poucas coisas são tão apreciadas por mim quanto fazer uma viagem animada até Virginia City enquanto saboreio um sorvete gelado de Red Bull. Mas ter que segurar a lata o tempo todo é definitivamente um incômodo. Eu sei que pode parecer bobagem reclamar disso, mas foi a Chrysler que efetivamente inventou o porta-copos quando lançaram a minivan em 1993. Então tive que perguntar a Roy sobre isso e mais uma vez sua resposta foi bastante interessante. Ele mencionou que eles foram os responsáveis por dar a Chrysler o prêmio de Copo do Mundo. Não foi por causa dos motores, chassi ou estilo, mas sim pelo fato de incluírem bons porta-copos. Roy não estava muito satisfeito com isso, pois ele queria algo mais significativo em termos de prêmios. Mas foi por isso que o primeiro Viper não tinha porta-copos. Antes de mostrar a próxima coisa peculiar sobre essas víboras, vamos fazer uma rápida viagem pela estrada da memória dos anos 80 na América. Cabelos grandes, moonwalk, o governo de Ronald Reagan e a Nintendo. A paisagem nas estradas de Califórnia a Pensilvânia era monótona e cheia de carros chatos e pouco inspiradores. Isso foi principalmente resultado das crises do petróleo na década de 1970, quando o preço do gás triplicou e as regulamentações da EPA exigiram uma medida de eficiência de combustível de 27,5 milhas por galão para veículos de passageiros. Isso forçou os fabricantes de automóveis americanos a abandonarem os V8s ineficientes e construírem carros mais baratos com motores menores que ofereciam melhor quilometragem. Nesse cenário, a Chrysler decidiu construir um supercarro voraz de gasolina, equipado com um V10 no final dos anos 80. Foi uma jogada ousada e desafiadora. A equipe do Viper teve que usar alguns truques para cumprir as regulamentações da EPA. Um desses truques envolvia uma pequena seta que ocasionalmente acendia no painel de instrumentos. Sua função era informar quando um solenoide estava ativando a transmissão, tentando mudar da segunda marcha para a quarta. Isso mantinha a rotação do motor baixa, melhorando o consumo do combustível, mas também reduzia tanto o RPM que você podia sentir o motor falhando. Outro truque utilizado pela equipe do Viper para melhorar a eficiência do combustível foi ter uma marcha absurdamente longa.
Na minha segunda marcha do Viper, eu poderia atingir cerca de 82 milhas por hora. E na sexta marcha, teoricamente, poderia chegar perto de 300 milhas por hora. Se não fosse por restrições de velocidade, essa marcha super longa combinada com o recurso Skip Fit foi suficiente para obter a aprovação da EPA. No entanto, isso também resultou em um imposto de $2.600 para os bebedores de gasolina, o que foi uma quantia considerável na época. Há um mito comum de que os primeiros Vipers não lidavam bem e muitos vídeos mostravam Vipers batendo. Regularmente recebo comentários de fãs europeus dizendo que meu Viper é um pedaço pobre de engenharia americana, mas isso é totalmente falso. O Viper original, o RT10, na verdade tem um equilíbrio perfeito de distribuição de peso de 50-50. Isso é um feito impressionante considerando que o motor do Viper pesava mais de 600 libras na época. O enorme V10 do Viper ficava completamente atrás dos eixos dianteiros, algo que eu gostaria que a Audi prestasse atenção. Roy disse que devemos agradecer a Carroll Shelby por isso, já que ele insistiu repetidamente na redução de peso e em ter um chassi balanceado, juntamente com a habilidade de engenharia de François Castan. Eles conseguiram fazer o Emerson Fittipaldi, o bicampeão da Fórmula 1, elogiar o Viper, dizendo que dirigir o Viper é o mais próximo que você pode chegar a dirigir um carro de rua. Em 1996, a versão P, conhecida como Viper GTS, chegou às ruas. Essa mesma variante veio com maçanetas externas reais, janelas e um V10 revisado que produzia cerca de 10% a mais de potência. O GTS era um pouco mais relevante que seu antecessor, e sua distribuição de peso foi ainda mais aprimorada para uma divisão de 46-54, o que é uma excelente configuração para uma condução aderente a ruas em alta velocidade. Em maio de 1997, a revista Motor Trend colocou o Viper GTS contra uma série de carros de alto desempenho, incluindo uma Porsche 911 Turbo, F355 Berlinetta e um Acura NSX. O Viper GTS não apenas superou todos em termos de aceleração, tendo a maior velocidade máxima e empatando com o Ferrari em primeiro lugar na pista de derrapagem. O Viper GTS não apenas superou todos os carros em termos de aceleração, tendo a maior velocidade máxima empatando com a Ferrari em primeiro lugar na pista de derrapagem. Então, por que esses carros são conhecidos por serem tão perigosos? Bem, quando você coloca um motorista que está sempre acostumado a dirigir carros de 4 cilindros ou o SUV de sua mãe ao volante de um supercarro apenas com transmissão manual, sem controle de tração ou ABS, e que produz quase 500 libras-pés de torque a 2.000 RPM, há uma boa chance de que o motorista não saiba como lidar com esses primeiros Vipers. Ao contrário dos carros modernos e muitos carros da época, eles não limitam sua aceleração nem tentam intervir se você estiver prestes a perder o controle. Eles não apitarão para lembrá-lo de colocar o cinto de segurança em um Viper. Agradeço a Roy Schusberg por compartilhar sua história e experiências como engenheiro-chefe do programa Viper. Suas opiniões são baseadas em sua memória e ele tem apenas amor pelo que a equipe Viper conseguiu. Também gostaria de agradecer a Classics International por permitir que eu filmasse seu impecável Dodge Viper de 1992. Este RT10 totalmente original teve apenas 36 milhas rodadas e foi o seu 100º Viper já construído. Foi lindo vê-lo pessoalmente. A Pool Classics possui um tesouro de veículos exóticos e raros à venda. Eu recomendo visitar suas instalações se você estiver na região de Reno, Tahoe